Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos aqui presentes. Amém. Amém. Nós estamos dando continuidade ao estudo do livro Grande Conflito. Nós estamos no capítulo 40 e hoje é a parte 2, né? Nós tivemos duas quartas que não tivemos aqui. Uma foi porque o pastor pregou e a outra foi a semana do lenço, né? Que acabou agora essa semana. Então nós iremos dar continuidade. Se tiver algum livro lá, Alex, para que os irmãos possam acompanhar. Meus queridos irmãos, vamos fazer mais uma palavra para nós abrirmos a palavra de Deus. Pai querido, Pai bondoso, a Tua palavra vai ser aberta, a Tua palavra é vida, porque ela nos traz esperança, Senhor. A Tua palavra revela quem o Senhor é. Um Pai querido, um Deus amoroso, o Senhor longânimo, misericordioso, que não nos trata da forma como nós merecemos. Pelo contrário, o Senhor procura meios de nos atrair e nos cerca de tanto amor e de tanto carinho, de tanto cuidado. Pai querido, a Tua igreja veio aqui para ouvir a Tua voz. Ela já te louvou, ela já orou, e ela também já colocou diante do Teu altar os seus pedidos e seus agradecimentos. Agora vem a cereja do bolo, que é a parte onde a Tua palavra vai ser lida. Que o Teu Santo Espírito ele fale a nossa mente e o nosso coração para nós entendermos o momento em que nós estamos vivendo. Dai-nos a Tua bênção, perdoe os nossos pecados, sara as nossas enfermidades. Em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, nós te agradecemos. Amém. Tem não, né? Você está levando esses livros que fica aí na igreja, né? Caramba, eu trouxe uma opção. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Daniel capítulo 12, versículo 1. Nós estamos estudando o livro, o número 40, capítulo 40 do livro, O Grande Conflito, que fala em relação ao livramento do povo de Deus. No momento de grande angústia, no momento de grande dificuldade, olhe para o capítulo 12 do livro de Daniel, ele diz: E naquele tempo se levantar-se-á o grande príncipe, que representa os filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve, desde que existe nação até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será libertado, todos os que forem encontrados escritos aonde? No livro. Amém. Então chegará um momento decisivo, onde o povo de Deus estará sendo perseguido. A palavra de Deus ela diz que haverá uma perseguição qual nunca houve, desde que houve o mundo até agora. Quando nós olhamos o que aconteceu no passado, já foi algo terrível. Na Bolívia, se eu não me engano, tem lá o Museu da Inquisição. E lá nós vemos os tipos de ferramenta que eles usavam para torturar pessoas. Meu pai. Nós tivemos várias cenas da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, que são cenas lamentáveis. Cenas como a bomba de Hiroshima, né, e Nagasaki, que destruiu uma cidade inteira e matou centenas de milhares de pessoas. Nós temos o cerco de Jerusalém, onde ali houve uma carnificina, que diz que escorria sangue pelo altar. Então, irmãos, nós vemos que durante a história da humanidade já aconteceram coisas terríveis. Só que a palavra de Deus ela diz que nos últimos dias haveria uma perseguição qual nunca houve. Quando o povo de Deus ele estiver no momento decisivo, quando o povo de Deus estiver no momento onde o inimigo estará cercando ele por todos os lados, a palavra de Deus diz que se levantará Miguel. Quem é Miguel? Jesus, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Antes, meus queridos, eu queria abrir um leque sobre as coisas que estão acontecendo aqui em nosso meio. No sábado, o filho do Alex teve uma experiência sobrenatural. Ele saiu com seu pai de casa por volta de 8 e pouca da noite. O Alex veio aqui na igreja e ele tinha que ir no banco para
no caixa eletrônico para sacar um dinheiro. E ele deixou o pai aqui, ele foi para lá, o Alex fez o que ele tinha que fazer na asa e foi embora e voltou para casa. E o Isaac foi no banco e depois ele fez um lanche ali, naquela lanchonete que tem ali na esquina. E daqui a pouco ele vê o pai dele adentrando na igreja. O pai dele vem, ele para ali no portão, e ele estava próximo, porque a distância ali é menos de 20 metros, né? Daqui do portão da igreja para aquela lanchonete ali na esquina, menos de 20 metros de distância, e ele observou que era o pai dele. O pai dele parou em frente ao portão da igreja e ficou olhando, e daqui a pouco ele abriu o cadeado e adentrou, fechou o cadeado e entrou. E o Isaac estava esperando o seu pedido do alimento ficar pronto, que demorou cerca de 15 a 20 minutos. E aí, quando ele viu que o pai dele estava demorando, já era por volta isso de 9h30 da noite, ele resolveu vir aqui atrás para saber o que estava acontecendo. E ele abriu o portão, que ele tem a chave principal da igreja, e ele adentrou. E começou a chamar, pai, pai! E foi no banheiro e começou a gritar ali. Quando ele viu que tudo estava fechado, ele percebeu o que estava acontecendo. E ele sentiu uma opressão maligna muito forte perto dele. Repreendido em nome de Jesus. E o que havia acontecido? O inimigo havia se transfigurado na pessoa do seu pai. E não era o Alex que tinha aberto aquele portão. Era um anjo caído que havia se transformado na fisionomia do pai do Isaac. Repreendido em nome de Jesus. E ele sentiu aquela opressão maligna e as pernas dele começou a bambear e ele começou a tremer, porque ele entendeu que o pai dele não estava ali, ele entendeu o que havia acontecido. Meu pai, misericórdia em nome de Jesus. E ele teve forças e ele saiu correndo. Esse primeiro portão estava aberto e ele fechou o segundo. E ele, desesperado, chegou em casa, foi procurar o seu pai e perguntou, pai, o senhor estava na igreja? E o pai dele falou que não. Ellen White, na Sagrada, nos livros que ela escreveu, ela falou que nos últimos dias o inimigo iria realmente se transformar em pessoas. Nós teríamos contato com anjos, tanto anjos de Deus quanto anjos caídos. Está repreendido em nome de Jesus. Teve uma vez, parou um rapaz aqui, ele estava com uma mochila, e ele, pelo que o Alex falou, ele assistiu a escola sabatina. E do nada, ele foi lá para trás, uma pessoa desconhecida, alto. E o Alex pediu para que o Arthur o acompanhasse e fosse atrás dele. E ele foi lá embaixo, olhou as coisas e voltou. E o Alex perguntou, não vai ficar para o culto? E ele falou, não, tem outras igrejas para visitar. Cruz credo. E o Arthur, vocês sabem quem é o Arthur, né? O Arthur é grande, é forte. E quando ele foi apertar a mão do Arthur, o Arthur falou que parecia que ele ia esmagar a mão dele. Então nós cremos, irmãos, que eu acredito que aquilo ali era mais um anjo caído. Está visitando as igrejas, mãe? A Vânia, na quarta-feira passada, ela estava ali fora, conversando com a Flávia, conversando com uma outra pessoa. De repente, do nada, ela se sentiu sendo puxada para trás. E ela levou aquele susto assim e falou para as pessoas que estavam ali, o seu esposo, e também falou para a Flávia. Eu me senti literalmente que eu fui puxada para trás. Meu Deus, repreende em nome de Jesus. Por 2 madrugadas que eu estava orando lá em casa, irmãos, no exato momento a minha filha no quarto começou a gritar. Aconteceu na primeira noite. Na segunda noite eu também acordei de madrugada para orar e ela também começou a gritar, acordou assustada gritando. E na minha mente veio, aquilo ali não é normal. E na próxima noite eu fui lá, antes dela dormir, pus a mão sobre ela e orei para que aquilo ali não acontecesse. Amém. E quando eu fui orar de madrugada, eu começo a escutar barulhos de coisas caindo na laje da casa. Irmãos, nós estamos em guerra. O Anselmo, quando ele foi visitar o Alex, no corredor ali do quintal, ele se sentiu puxado, né? E se sentiu uma opressão maligna ali naquele local. Por que eu estou dizendo todas essas coisas?
O grande conflito ele é real. Existe uma luta pelas nossas vidas. E hoje é o dia de se preparar para o que está por vir. O inimigo não está brincando. O inimigo está se levantando porque esta igreja está buscando a Deus em oração. Amém. Está fazendo a sua parte. Glória a Deus, aleluia. Então, meus queridos, isso mostra que nós estamos o quê? No caminho certo. Amém. Isso demonstra que nós devemos o quê? Perseverar naquilo que nós estamos fazendo. E se eu fosse contar outras coisas também que aconteceu, vocês iriam ficar assim, meio atordoados com tudo que anda acontecendo. Meus queridos irmãos, quando chegar a hora da aprovação, e ela está próxima de acontecer, por que ela está próxima? Quantos aqui acreditam que Jesus Cristo está voltando? Glória a Deus, aleluia. Se Jesus Cristo está voltando, tudo que tem que acontecer concernente à sua volta irá ou não acontecer? Sim. Aqui diz que haverá uma perseguição como nunca houve. Tudo isso tem que acontecer antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Porque quando Ele voltar, já estará tudo decidido. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Não tem mais como você se salvar e nem tem mais como você se perder. Só que tem um detalhe fundamental, José Brito. Sabe qual é esse detalhe fundamental? Que se você não se preparar hoje, ser um homem ou uma mulher de oração, você não conseguirá passar por aqueles momentos decisivos. É verdade. O Espírito de Profecia, através da sua serva, nossa querida irmã Eleuade, ela diz uma coisa muito interessante. Deus olhará com ternura para aqueles que pela primeira vez estiverem ouvindo a palavra. Alguém que se encaixa nesse caso? É a primeira vez, Bruno, que você está ouvindo a palavra de Deus? Então você não se encaixa nesse caso. Se você não se encaixa nesse caso, quando esse momento chegar, você tem que estar cheio do Espírito Santo, porque se você não tiver, você está fora. E como é que a gente se enche do poder do Espírito Santo de Deus? Buscando. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo foi derramado quando a igreja estava unida em oração. Amém. O livro Revelamento Verdadeiro diz que os pioneiros lutavam com Deus em oração e como fruto dessa oração, o Espírito Santo era derramado. E por causa desse derramamento espiritual do Espírito Santo, essa igreja está em mais de 200 países. Essa igreja mantém uma unidade ao redor do mundo como nenhuma outra. Glória a Deus, aleluia. A mesma lição da escola sabatina que nós estudamos aqui, todas as pessoas espalhadas ao redor do mundo estudam a mesma lição traduzida na sua língua. Amém. O mesmo banquete que é oferecido aqui é oferecido na África, é oferecido na Ásia, é oferecido na Europa e é oferecido aqui também na América. Amém. Só Deus é capaz de fazer essas coisas, irmãos. Falta 7 minutos e não vai dar tempo de eu falar o que eu tenho que falar, então eu vou fazer um resumo rápido. Na próxima quarta a gente dá continuidade. Haverá uma perseguição como nunca houve. Quando saiu o decreto dominical, por quê? Nós sabemos, irmãos, que o sábado ele coloca Deus aonde? No seu devido lugar. Qual é o lugar de Deus? O Criador dos céus e da terra. Amém. Um exemplo, meus queridos irmãos, quando nós vemos essa bandeira aqui, essa bandeira aqui representa o quê? Nosso país, nosso estado. Ela é o quê? Ela é um pedaço de pano. Mas ela tem um simbolismo gigantesco, porque ela representa o quê? O país em que nós vivemos. Amém. Essa bandeira aqui, ela representa o quê? O estado. Essa bandeira aqui representa o quê? O município. Essa bandeira aqui representa o quê? Os desbravadores exércitos de Josué aqui da igreja de Marechal Hermes. Amém. O sábado simplesmente é o que? O simbolismo. Ele aponta para algo muito maior. Ele aponta o quê? Que um dia Deus ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Um dia o sábado aponta também para a criação, porque em 6 dias diz o Senhor que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então o sábado ele é o memorial da criação. E qual é a intenção de Deus, Bruno? Que a cada semana todos parassem todas as suas atividades
e adorassem ao Senhor, relembrando aquilo que Ele havia feito por nós, porque o nosso Deus, Ele é o Deus dos memoriais. Amém. Ele é o descanso. É o descanso. Quando Deus ele destruiu a terra com um dilúvio, Ele criou um memorial. Qual foi o memorial que Deus criou quando Ele fez o dilúvio? O arco-íris, o arco da aliança. Quando o povo de Israel ele passou pelo Rio Jordão como por terra seca, o que Deus pediu para que o povo fizesse? Cada líder de tribo pegasse uma pedra do leito do rio e fizesse ali um monturo com 12 pedras. Aquelas pedras ali para gerações posteriores, quando seus filhos perguntassem o que aquelas pedras ali representavam, eles deveriam falar o quê? Que o povo de Israel havia passado pelo Rio Jordão como por terra seca. Amém. E quando nós vemos vários exemplos na palavra de Deus, Deus sempre que fazia uma obra grandiosa, Ele criava um memorial, para que o povo não esquecesse, porque nós temos o quê? Memória curta. Se todos nós tivéssemos um memorial de Deus, um livrinho mais fino do que esse, e escrevêssemos lá tudo aquilo que Deus já havia feito por nós, porque quando viessem os episódios, quando viessem as dificuldades, você, Bruno, o conselho que eu te dou, compre um caderno fininho e coloque lá, no ano de 2025, Deus ele me deu um grande livramento. Amém. Eu bati com o carro porque eu dormi, o carro deu perda total, mas eu saí praticamente ileso. Glória a Deus, aleluia. Um traumatismo muito superficial aqui na costela e um arranhãozinho na testa. Em vista do acidente que foi. Isso daí não foi nada. Verdade. Porque o carro deve demonstrar como o carro ficou. Então isso é um memorial. Porque em tal dia Deus lhe poupou a sua vida. Verdade. Imagine um carro desgovernado. Batendo sem que sejam utilizados os freios. Outro memorial, o Alex ele teve um encontro onde ele esteve entre a vida e a morte quando ele teve Covid. A sua mulher com Covid, jejuando e fazendo vigília pelo seu esposo. Todos os anciãos terminamos uma reunião aqui na igreja e fomos lá para a porta do Alex. Todos nós impusemos as mãos e oramos por ele. E naquela noite, Jesus Cristo, ele apareceu no seu quarto. Amém. Amém. E ele sabia que ele não ia morrer, porque o seu pulmão já estava uma boa parte tomado. E quando ele estava dormindo lá, o seu anjo falou, ele está aqui. Glória a Deus, E aleluia. ele sentiu uma paz, ele sentiu algo assim que ele fala que é indescritível. Amém. Deus é o Deus dos memoriais e o sábado é o memorial. Então tem um sábado que relembra o Deus Criador, mas tem um outro memorial que o inimigo fez, que é o primeiro dia da semana. Que era um culto de adoração ao Deus Sol. Só que o paganismo não podia ter mais essa roupagem. Como é que a gente ia falar que era um dia levantado ao Deus Sol? Não poderia fazer isso. Então o que eles fizeram? Vamos colocar em homenagem à ressurreição de Jesus Cristo. Se a reforma protestante foi o quê? Qual é o tema da reforma de Martinho Lutero e dos protestantes? Só as Sagradas Escrituras. E aonde estão as Sagradas Escrituras? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, aquele dia ali passou a ser santo. Aquele dia ali foi mudado. Não tem explicação, irmãos. Tu não vai encontrar isso nunca na palavra de Deus. Então, o mundo vai fazer uma escolha. Ou ficar ao lado de Deus, ou ficar ao lado do inimigo. Sabe o que me deixa mais triste? Quando nós lemos aqui o livro do Apocalipse, fala que o mundo inteiro praticamente vai aceitar a marca da besta. No mundo hoje tem cerca de 8 bilhões de pessoas. Em breve estaremos chegando a 9 bilhões de pessoas. O livro de Zacarias, se eu não me engano, fala que 2/3 irão morrer. 2/3 de 9 bilhões é quanto? Quase 6 bilhões de pessoas irão morrer, irmãos. Porque o Salmo 91 será um salmo literal. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém. No início, o povo de Deus vai sofrer quando sair do decreto dominical. Ellen White diz que esse decreto é o quê? É o último aviso para os cristãos deixarem as grandes cidades. Então, aqueles que forem fiéis a Deus
Eles terão que deixar tudo para trás. Não vai dar tempo de vender nada. Vai ter que obedecer ao que está escrito, assim como Jesus Cristo falou para a sua igreja de Jerusalém. Quando vistes o abominável, saiam. E eles obedeceram e não morreu nenhum cristão quando o general Tito, se eu não me engano, ele invadiu Jerusalém no ano 70 e houve aquela carnificina. A mesma coisa vai acontecer em nossos dias. Ellen White diz, quando sair o decreto dominical nos Estados Unidos, nós devemos abandonar as grandes cidades, aí será fuga. Está você disposto a abandonar tudo por amor a Deus? Você confia no que foi escrito para a nossa advertência? Porque, irmãos, o povo de Deus irá sofrer por um pouco de tempo. Alguns especialistas, estudiosos da palavra de Deus, acreditam que a perseguição durará cerca de 3 anos e meio. Hoje eu falo que quando a comida, quando a mensagem de sábado atrasa um pouquinho, os irmãos já ficam impacientes, né? Mesmo sabendo que tem uma comidinha gostosa lá esperando. Imagine, irmãos, nesse momento, onde não será certa a nossa comida e nem a nossa bebida. Está você preparado para passar por esse momento? Por essa angústia que a palavra de Deus qual nunca houve? Porque, irmãos, Deus ele estará provando o seu povo. Nesse momento, a igreja de Deus ela estará cheia do Espírito Santo. Nesse momento, a igreja de Deus receberá poder e autoridade para proclamar o Evangelho a cada canto deste planeta, a cada nação, tribo, língua e povo. Amém. Neste momento será um divisor de águas, porque a igreja terá poder para pregar, poder para curar, poder para expulsar demônios, a tão aguardada chuva seródia. No Pentecostes eles receberam a chuva temporânea, a chuva que caía para que a semente crescesse e germinasse. A chuva seródia, ela cai para que o grão amadureça para a colheita. E nós estamos esperando essa chuva de novo no Espírito. Por isso que nunca na história da igreja adventista houve tanto clamor pelo batismo do Espírito Santo. Deus ele levantou vários movimentos para colocar a igreja para ter comunhão para com Deus. Levantou os momentos a sós com Cristo com 3 pilares: falar, ouvir e testemunhar.